Olá, tudo bem? Quem fala é professor Paulo Amaral, venho aqui para apresentar para você como ministrar uma aula de ciclismo indoor. E nessa videoaula eu vou falar sobre ajustes da bike, posições relacionadas às pegadas no guidão e técnicas de pedalada. Vamos começar? A primeira etapa é você pensar, olhando aqui a bike, todas as possíveis regulagens. Se você perceber nessa bike, ela tem regulagens diferentes, então é comum que aconteça isso, mas basicamente nós temos três ajustes. A primeira delas relacionadas ao guidão, altura do guidão ou selim, a distância entre o selim e o guidão e a altura do guidão. Vamos começar? Primeira etapa é pensando na altura do banco, do selim. Então você vai ver que tem um ajuste aqui abaixo, isso é comum em todas as bicicletas. Pode ser que algumas são roscas, nesse caso é um puxador que você pode direcionar. E a primeira delas é você pensar que o banco tem que estar próximo à crista ilíaca, aquele ossinho do quadril. Então eu faço a regulagem e ajusto. No segundo momento, vamos fazer o ajuste da distância entre o banco e o guidão. E essa regulagem, observa que aqui atrás do banco, nós temos aqui uma regulagem. Tá vendo essa régua aqui? É a distância numa metragem que eu vou ter, ó, aqui o ajuste, ó, entre o banco e o guidão, que é entre o cotovelo e ponta dos dedos. Faço o ajuste, aperta. E por fim nós temos a altura do guidão. Dica fundamental: se é um aluno iniciante na prática de ciclismo indoor, pense que essa altura tem que estar um pouco mais alto do que o banco. Agora, para quem já está mais condicionado, mantenha na mesma altura o seu guidão. Então vamos verificar aqui que eu posso fazer a regulagem, ó. Para quem é um ciclista mais profissional, já está acostumado, geralmente você vai ver muitos guidões que estão lá embaixo. Nesse caso, eu vou colocar na mesma altura. Agora nós vamos fazer o ajuste final da bike, que você deve ter percebido no e-book, essas instruções, que é o ajuste fino. Só que antes de eu subir aqui na bike, me posicionar sentado, você tem que fazer uma montaria para não forçar o pé de vela. Então, perceba que eu faço essa montaria, instruo seus alunos a ter esse procedimento, posiciono um pé de cada vez. E a primeira coisa que eu vou fazer é manter o meu pé no centro do pé de vela, do pedal, verificar se meu pé está paralelo ao solo e perceba que o meu joelho está levemente flexionado. Se ele estiver muito flexionado, o joelho passando do meio do pé, significa que o banco está baixo. Se o joelho estiver estendido, é porque o banco está alto. Então, a distância que eu fiz a regulagem anteriormente, está numa posição confortável? Solicite para o seu aluno pedalar algumas vezes para perceber se está confortável. Se a resposta for sim, agora eu tenho que fazer o quê? Apertar o pé de vela. Olha só. Perceba aqui. No pé de vela, eu tenho que colocar o meu pé inteiro. Lembrando, se o seu calçado do seu aluno for menor que 36, ele tem que ter um afastamento maior. No meu caso, meu tênis é 39, então você aperta e coloca esse item de segurança. Essa é uma das garantias. Fiz com um dos pés, a próxima etapa agora é fazer com o outro pé. Cabe ao profissional que vai ministrar aula de ciclismo indoor conferir se todos os seus alunos estão com o firma-pé apertado. Tudo bem? Próximo item é a gente pensar com relação às posições sobre o guidão, também conhecido de pegadas. E temos basicamente três tipos de posição. A pegada 1, ou posição 1, onde eu tenho uma das mãos sobreposta à outra, cotovelos levemente flexionados. Perceba que a minha coluna, eu tenho que manter o meu abdômen contraído, não é para deixar extensão, não deixe tensionado, trapézio, relaxa os ombros e faz uma pedalada. Essa aqui é uma simulação como se fosse uma estrada.
um terreno plano, que é muito usado esse tipo de pegada. A pegada 2 ou posição 2, eu tenho algumas variações, que pode ser intermediária ao lado da posição 1 ou lateral, também conhecida como pegada 2. Se a pessoa for mais baixa, recomendo que fique nessa posição. Se tiver uma estatura intermediária, pode ser lateral. Verifica que nessa bike ela tem algumas pegadas intermediárias que simula aquelas bicicletas de ciclismo de estrada. Então não são todos os alunos que conseguem ficar nessa posição, porque olha como fica a minha coluna. Eu mantenho ela mais flexionada. Então não é indicada para alunos iniciantes. E a terceira pegada, que nós chamamos de pegada 3, onde eu coloco os polegares. Para manter nessa posição, eu tenho que aumentar a sobrecarga e é utilizada apenas em subidas. Recapitulando, pegada 1, sentado, pegada 2, que tem opção A, opção B, e pegada 3, utilizada exclusivamente na subida e também, em alguns casos, caso eu tenha um aluno com uma estatura muito alta e que queira ficar na posição sentada, utilizando a pegada 3. A próxima dica, e uma das mais importantes, é o item de segurança. Então observa aqui, nesse item de segurança, que a gente tem uma rosca. Essa rosca ela é utilizada para a direita para aumentar a carga ou para a esquerda para aliviar a carga. Verifique na bicicleta que você for utilizar o mecanismo, porque algumas bicicletas eu tenho que empurrar e outras eu tenho que puxar. Nesse caso, olha como acontece. Eu pedalo e se eu apertar, ela para na hora. Mas Paulo, em que momento que eu vou usar esse mecanismo? Não é comum, mas pode acontecer de algum aluno, enquanto está pedalando, escapar e você aperta. Solicite para o seu aluno, se por algum motivo escapar ou estourar o firma-pé, ele, no mesmo momento, afastar os dois pés e apertar o freio de segurança. Tudo bem? Então, mais uma vez falando, esse é um dos itens que a gente chama de rosca, que é um dos principais indicadores que seus alunos, que você vai aplicar nas suas aulas, porque é através dele que é controlado as intensidades da sua aula. Então, quando você determinar algum tipo de técnica, um dos parâmetros vai ser o controle das cargas. E em hipótese alguma, o profissional tem que sair da bike e aumentar a carga do seu aluno, até porque cada um tem uma individualidade. Ok. Ok. Agora faz a... Vai falando pra mim, essa é... Deixa eu... Pegada 1. Ah, falei, pegada 1. Ok, pode ir pra 2. Pegada 2A. Pegada 2A. Pegada 2B. Pegada 2B. Agora que você aprendeu a fazer os ajustes da bike,
chegamos na melhor parte da modalidade, que é aprender as técnicas de pedalada, que são 6 técnicas de pedalada. E eu vou fazer aqui em conjunto para você entender um pouquinho de cada uma dessas técnicas. A primeira delas é sentado no plano, onde você tem que ter uma carga intermediária, podendo utilizar a pegada 1 ou a pegada 2, lembrando que dependendo da sua altura e do guidão, do formato do guidão, fazer uma pegada intermediária. Eu vou utilizar a pegada 1. A carga tem que estar moderada, sentado no plano. Existe também a possibilidade de você utilizar a segunda técnica, que é fazer sentado na subida, como se fosse simulando o começo de uma montanha. Só que nesse caso eu tenho que aumentar a sobrecarga. Lembrando que fazer um trabalho de ciclismo indoor envolve muito a percepção dos seus clientes. Então você vai utilizar muito a escala de percepção de esforço. Então aqui a gente está falando que são intensidades médias para alta. A terceira técnica é utilizar em pé como se fosse um terreno plano, para justamente a gente se sentir um pouco mais confortável e não ter uma compressão na região, principalmente do quadril, da próstata. Eu vou deixar uma carga moderada, só que nesse caso eu tenho que utilizar menos giro. Essa é a terceira técnica. Sempre lembrando de manter os seus cotovelos flexionados. A quarta técnica é aumentar a sobrecarga e fazer praticamente a subida, em pé na subida. Nesse caso eu utilizo a pegada 3 ou a posição 3. Os joelhos nunca ultrapassam a linha do guidão. A próxima técnica, chamada de jumping ou saltos, é você utilizar um momento onde eu estou pedalando em cima e outro momento sentado no banco. Por exemplo, 4, 3, 2, 1 com a mesma carga, 4, 3, 2 e 1. Subiu de novo. Mantenha a mesma velocidade e sentou. Ok. Posso aliviar a carga, dependendo de cada aluno, mantenha a sua resistência. E a última técnica, que é o sprint. Lembrando que para o sprint, nem todos os alunos vão conseguir utilizar essa técnica. Ela já é mais avançada. Por isso que eu tenho que sempre manter a intensidade, a carga elevada. Eu aumento, faço um giro mais rápido, eu posso subir, aumenta a intensidade e senta e pedala o mais rápido que você puder, não ultrapassando de 10 a 30 segundos. Ok, alivia. Vai parando aos poucos. Lembre-se de colocar todas as suas técnicas na prática. Além disso, posso utilizar no ritmo da música como fundo musical ou simplesmente fazer por tempo conforme consta no manual. Um grande abraço e aguardo você na próxima aula.